Saudações, estudantes do segundo ano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o descobrimento da América, né? Nós sabemos que tiveram uma corrida e alguns tratados, né, os quais regulamentaram a chegada aqui no continente americano. Um deles foi o Tratado de Tordesilhas, firmado entre Portugal e Espanha. Lembrando que nesse período ali, século XV, as grandes potências marítimas e as potências ali europeias eram principalmente Espanha e Portugal, até porque esses estados, né, esses países já haviam feito a formação do estado propriamente, né? Já tinham criado ali Portugal, já tinha criado Espanha, né? Um processo de unificação que vai acontecer posteriormente por toda a Europa, porque nós lembramos que no período feudal a, a Europa era dividida em feudos, né, em reinos, né? Então a formação dos estados, nações, os países como conhecemos hoje, foi um processo de unificação em Portugal, na Espanha, na Alemanha e por tantos outros países ali, né? Até ter uma configuração como a que conhecemos hoje. Então chama-se de descobrimento, né, a chegada do navegador Cristóvão Colombo em 1452 e 1516, o período que ele viveu, né? E ele chega na América, ele descobre, né, esse termo descoberto, né, entre aspas, em 1492. Ele foi financiado pelos reis por católicos portugueses, né, que era Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Atualmente, né, questiona-se essa questão de descobrimento, essa palavra descobrimento. Eu tinha um professor de história que ele brincava, falava que era um achamento, mas se fala isso em virtude disso, por quê? Porque como é que você descobre algo que já tinha gente aqui, né? Quando Cristóvão, né, nós tínhamos os incas, os maias, os astecas, os indígenas que hoje habitam a região do Brasil, tantas etnias, né? Hoje, o país que chamamos de Estados Unidos, quantos povos já habitavam ali, né? Usa-se, né, os povos originários, usa-se a palavra como se usa na Austrália ali, aborígenes, quer dizer, são as pessoas que já estavam ali e que sofreram depois com esse processo de invasão, né, que foi a chegada dos europeus ao continente americano. E o marco foi em 1492, com a chegada do navegador Cristóvão Colombo, como eu falei, financiado aí pela Espanha, né, nessa corrida ali entre inicialmente Espanha e Portugal, não é? Então, algumas particularidades desse momento, né, que era a busca pelo Oriente, tinham dificuldades imposta pelos turcos com o comércio europeu. Isso fazia com que buscassem novas rotas comerciais e marítimas, né, e alternativas pelo Mediterrâneo. Naquele momento eles tinham prioridade ali em ter esse domínio europeu, né? Portugal era uma potência, uma grande potência marítima, então assim era uma disputa naquele momento direta entre Espanha e Portugal. O acordo, né, foi feito o acordo em 1492 que dividiu o mundo, né, que eles queriam entre Portugal e Espanha. Uma curiosidade, né, a América, apesar de ter sido descoberta ou né, achada por Cristóvão Colombo, levou o nome de América porque foi o navegador Américo Vespúcio que posteriormente, né, mesmo depois de Cristóvão Colombo ter chegado, né, no continente americano, que falou, olha, isso aqui é uma nova terra, né? Porque Cristóvão Colombo, segundo alguns historiadores, ele queria buscar novas rotas marítimas e comerciais, e segundo alguns historiadores, ele pretendia passar pelo continente americano, né, para chegar nas Índias, né, ali no continente asiático, e aí se deparou, né, com o continente americano, né? Já alguns historiadores dizem que não, que ele tinha conhecimento. Então existe
uma certa divergência, né, nesse tratado, nessa concepção, mas o fato que a corrente majoritária reconhece que Cristóvão Colombo chegou à América e que essa palavra índios, né, ele tinha como um dos objetivos buscar novas rotas para chegar nas Índias, e quando ele chegou aqui e se deparou com novos povos, ele convencionou a chamar todos de índios, lembrando que hoje, né, é equivocado a gente chamar os povos que aqui originários que viveram no continente americano de índios. A gente pode usar a palavra indígena porque existe essa consciência de diversidade, porque são várias nações que falam línguas diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes, então não dá para convencionar como se fosse índios, né? Como se todos fossem iguais, cortavam o cabelo igual e acreditavam, não. A palavra indígena dá essa dimensão da diversidade que eram esses povos que viviam aqui no continente americano. E continuando aqui, então a América ela foi dividida, né, por esse tratado de Tordesilhas entre portugueses e Espanha. O Brasil ficou na parte portuguesa. Os países que falam espanhol hoje, né, como Argentina, Chile, Uruguai, foram a parte que, pelo Tratado de Tordesilhas, ficaram com a Espanha. Os Estados Unidos é curioso, porque era para ter sido colonizado pela Espanha e acabou sendo colonizado pelos ingleses, né? Ingleses que, muitos protestantes que, por conflitos ali na Europa, vinham para os Estados Unidos e foram tomando, foram colonizando essa região. Vale lembrar também que houveram 2 processos de colonização, né? O processo de colonização de exploração, que eram aqueles colonizadores que vinham aqui com a intenção de levar as riquezas de volta, né? Explorar as riquezas e voltar para a metrópole ou voltar para o seu país de origem. Não tinham uma preocupação em criar uma nova nação aqui, um novo lar, né? E já tínhamos também a colonização de povoamento. Aí sim, como eu falei, os Estados Unidos, a parte norte dos Estados Unidos, ela foi ali inicialmente colonizada por pessoas que vinham com esse conceito de colônia de povoamento, né? Que na história dos Estados Unidos fez a maior diferença, né? Onde eram pequenos produtores que realmente queriam que aquela nação ali prosperasse, né? A gente vai falar isso mais adiante. E continuando sobre o continente americano, né? A descoberta de novas terras, o achamento de novas terras, principalmente daqui das terras do continente americano, se devem a outro processo que já falamos anteriormente, que foram as grandes navegações. Até quem diga que foi um processo de globalização. Tem muita gente que discorda e acha que a globalização foi um fenômeno mais recente, esse conceito de globalização. O fato não vou aprofundar nisso, mas o fato é que o mundo, né, se interligou mais, né? É engraçado que por algum tempo chamavam o continente americano de um novo mundo, mas naquela época, naquele período, de fato, era como se você chegasse em outro mundo, né? Porque era outra civilização, outra língua. Imagina, comparar a cultura europeia com a cultura indígena, né? Dos indígenas aqui da região amazônica, né? É uma concepção tanto bem diferente, e isso provocou um choque cultural, que nós vamos falar isso posteriormente. Um grande abraço, hoje ficamos por aqui.